residência aumentando sensivelmente em diversas áreas. Lá em cima aumentou, não? Aumentou, né? Então, na região serrana, a gente tem que, de 2 anos para cá, roubo à residência aumentou sensivelmente. Tá? E é aquele negócio, quem é que nos garante que no momento que uma residência, que é uma casa bonita, que chama atenção, ou que é frequentada, que embora talvez não seja uma casa que chame muita atenção, mas a criminalidade vê veículos novos, carros caros, e quem é que nos garante que no momento que uma residência dessa estiver sendo assaltada e os criminosos se depararem com aquela pessoa lá dentro, isso não vá se transformar num sequestro, como um desdobramento dessa ação. Porque, pô, ele tropeçou numa pessoa que vale um dinheiro, ele tropeçou numa pessoa que pode render a ele algum grau, algum tipo de liquidez financeira. Então, nós, encarregados de proteção, temos que ter em mente o seguinte, que aquilo que nós estamos falando, aonde a gente vai ter que atuar, né? Nós vamos ter que desenvolver planejamentos de segurança que sejam capazes de prover a incolumidade dos nossos segurados em toda a sorte dos seus ambientes. Lembra, onde você puder ser esperado, lá o perigo pode estar te espreitando. Tá? Onde quer que você possa ser esperado, onde quer que alguém possa saber previamente que lá você vai estar. Quem pode te garantir que o perigo não vai te espreitar lá? Certo? Então, nós, profissionais de proteção, temos que ser capazes de desenvolver procedimentos que assegurem a incolumidade dos nossos nesses locais. Próximo. Olha uma outra situação aqui. Aliás, esse recorte é até antigo, mas recentemente nós tivemos uma situação dessa em Angra, né? De assalto a iates, né? Uma ou 2 famílias, parece, que estavam em Angra, em embarcações de recreio, que chamavam muita atenção, embarcações caras. Para você ter ideia, a família estava pernoitando com seus convidados no barco, e esses barcos foram abordados. Então, a gente tem que proteger onde quer que o nosso segurado esteja, e de repente ele está no seu barco. E embora o fenômeno de pirataria clássica, aqui seja bem atenuado quando a gente compara, por exemplo, com o chifre da África, Somália, ou Nigéria, ou Golfo de Malaca, ou região da Indonésia, Golfo da Tailândia, enfim, embora isso, o problema de pirataria aqui seja bem diverso, assalto e latrocínio em embarcação, a gente tem exemplo adoidado. Velejador que foi assassinado na região norte, se não me engano, no Rio Negro, né? Nós tivemos problemas até bem recentemente lá na área da Amazônia, de uma equipe que estava fazendo filmagem documentária, que foi assaltado, que roubaram os equipamentos dentro do barco. Enfim, então tivemos que proteger, e se o nosso dignitário, se o nosso segurado usa embarcação de recreio, a gente tem que pensar nessa proteção. Tá? Há algum tempo atrás a gente recebeu um grupo de executivos japoneses que foram passear, resolveram fazer um passeio na Baía de Guanabara, e a necessidade de andar com eles. Primeiro a gente definiu exatamente por onde é que ia passar, para não correr o risco daquela abordagem, né? Que as pessoas saem de
Ilha do Governador, por exemplo, esquece que de vez em quando bate de frente com o traficante andando de barco. Ali mesmo no Boqueirão, no canal do Boqueirão, onde as pessoas pescam, perto das instalações do Corpo de Fuzileiros, volta e meia o traficante circula de barco ali. Hoje talvez não esteja dando mole de exibir seus fuzis, mas já houve tempo que exibia fuzil. Então a gente vai circular com esses grupos, a gente tem que... Por onde é que nós vamos andar? Tem necessidade de escolta? Tem histórico de ocorrência delitiva nos locais onde a gente pretende passar? E ainda assim a gente providencia um barquinho de escolta e posiciona um pessoal de segurança para não dar chance de dar errado. Próximo. Bom, hoje a gente está... A situação do ponto de vista de segurança na cidade, né, criou para a gente alguns complicadores. Há um tempo atrás nós falaríamos com muito mais propriedade, com muito mais segurança, de áreas de risco e áreas mais tranquilas, onde a gente pudesse, vamos dizer assim, relaxar um pouco a nossa guarda ou a nossa condição de segurança. Só que hoje a gente vivencia um problema de que a abordagem de parte da criminalidade a gente pode sofrer em qualquer lugar. Então aqui, um exemplo que todo mundo lembra, né? Saindo do aeroporto para ir para a Zona Sul, o ministro é chefe do STF, com o seu comboio de escolta e tal, que se deparou com criminosos na linha vermelha fazendo um bloqueio e assalto. Essa situação vergonhosa, vexatória, perdoe-me se algum dos senhores figura em alguma das instituições que estavam encarregadas de prover essa proteção aqui, ou se estavam nessa escola, mas essa situação vergonhosa poderia ser bastante contornada se ao invés de, os ministros sugeriram o seguinte, não precisa, vamos fazer o seguinte, a gente vai num carro só, e a gente soma as escoltas, né? A gente não vai num carro só e subtrai a escolta, né? A gente só, se a gente tem ministros que por protocolo já não viajam juntos em aeronaves e tal, tudo bem, é meio complicado a gente dizer para o ministro que ele não vai no carro com outro ministro, é meio complicado, Mas se eu tenho 2 veículos de escolta para cada carro, eu vou ter uma escolta de 4 carros. Eu não vou dispensar metade do meu efetivo. Bom, então vocês vão embora que agora a gente leva os caras e está tudo certo. Não está tudo certo não, tanto que não foi. Se nós tivéssemos feito os deveres de casa direitinho, né, nós teríamos um veículo que se anteciparia ao resto do cortejo em aproximadamente 1 minuto, 2 minutos e tal, e esse teria tomado pé dessa situação antes do corpo principal que estava se deslocando chegar. Mas não foi isso que a gente fez, né? Todo mundo estava doido para ir embora, valeu e tal, e olha, deu o problema que deu. Então hoje a gente pode ser, lamentavelmente, no Rio de Janeiro, na esmagadora maioria dos grandes centros do Brasil, nós podemos ser abordados, nós podemos sofrer de nos depararmos com a criminalidade praticamente em qualquer lugar. E nós, profissionais encarregados da proteção, temos que levar isso em consideração. Não existe mais lugar onde o bicho não pega. Lamentavelmente não existe mais. Próximo. Falsos ambulantes roubam na linha vermelha. A gente cansa de ficar imobilizado na linha vermelha no engarrafamento e a gente vê aquelas pessoas circulando, passando pela frente, por trás. É claro que números daqueles ali estão tentando defender o seu troquinho honestamente, estão tentando ganhar a vida honestamente, estão tentando ganhar o seu dinheiro da melhor maneira, mas a gente não pode prejulgar e acreditar que todo mundo que esteja ali seja trabalhador. A gente está circulando numa área onde a gente sabe que a criminalidade
exerce um poder quase hegemônico. A gente sabe que se algum daqueles que estão circulando à nossa volta delinquirem, perpetrarem uma abordagem, um assalto e correrem para dentro da favela, a gente não apanha mais eles. Então, não dá para prejulgar. E as pessoas ainda acabam se vendo vítimas disso aqui, que é uma coisa perfeitamente previsível quanto ao deslocamento. Então, aquele negócio, tem determinados horários onde a gente não passa pela linha vermelha. Ah, bom, mas a gente vai encarar o engarrafamento do Brasil, é mais desejável, o tráfego flui mais. Ou mesmo que o tráfego flua menos, a possibilidade de sofrer uma abordagem é menor. E a gente vai preferir. Olha só, gente, em segurança pessoal a gente vai usar sempre o itinerário mais seguro, mesmo que ele não seja o mais curto. Próximo, por favor. E aí, uma situação que segurança do governador. Se os caras pudessem imaginar que se tratava da segurança do governador, com certeza eles não teriam abordado aquele motociclista. Se eles pudessem imaginar que aquele motociclista era apenas o cara que ia fazendo a ponta de lança lá da segurança do governador, eles não iam abordar. Mas o fato é que a moto despertou cobiça. Eles abordaram o motociclista. E isso aconteceu ali no Caju. Então, só para mostrar o seguinte, que a gente não está garantido. E por mais que nós planejemos, e por melhores, mais capazes e mais qualificados que nós sejamos na arte da escolta pessoal, ainda assim a gente não pode garantir que isso não venha nos acometer. Porque a gente não fala pelo bandido, a gente não fala pela percepção do outro, pela capacidade do outro. Tá? E isso pode nos acometer, é um problema que pode nos acometer. Tá? Próximo. Nosso dignitário vai ao banco? Nosso segurado vai ao banco? Retira dinheiro? Qual o procedimento que ele utiliza para isso? Qual a segurança que a gente proporciona a ele nessas operações de saque quando é absolutamente imprescindível ter que ir lá para mexer no numerário? O que a gente faz? Então, que a gente avalie as condições de segurança e que a gente estabeleça procedimentos para garantir o nosso dignitário, o nosso segurado, o nosso protegido nessas operações, que são operações de alto risco hoje. Ontem eu estava no Banco do Brasil, precisei fazer um depósito, errei o CPF da Tatiana e precisava fazer contato com ela. Eu fui do lado de fora do banco e liguei para ela me passar o CPF. Bom, voltei para dentro do banco, porque eu tinha que fazer outras operações, tinha que ir à gerência. Quando estou lá dentro, recebo um telefonema dela. Aí, atendi o telefonema, eu precisava pegar o número do CPF. Mas agora você não pode receber nem fazer telefonemas dentro da agência bancária. Olha só, eu não acredito que isso esteja diminuindo a quantidade de saidinha de banco. Isso para mim faz parte daquele conjunto de medidas band-aid e cirquinho que é para tapar a ferida com palhaçada. Né? Eu não consigo imaginar que isso esteja acontecendo. É daquelas coisas assim, quem foi que sugeriu essa ideia? Com certeza deve ter sido algum luminário, algum político, por certo não foi técnico da área de segurança bancária. Por quê? Porque para passar os alvos, o cara pode passar o alvo sem usar o telefonema. Perdeu o mandato, cara. Hã? Perdeu o mandato. Perdeu? Ah, é? O luminar. Esse eu conheço o luminar. Entendeu? Mas deve voltar. O irmão está na cama, ele deve voltar. Entendeu?
Quer dizer, isso é uma medida que, pô, é inócua, é profundamente dispensável, mas nós estamos praticando isso. Agora, do lado de fora, a gente não tem como proteger essa pessoa. Como disse com muita propriedade Carlos Saerbe aqui numa outra oportunidade, o nosso governo, lamentavelmente, né, ele se ufana e vai para a televisão e sai do jornal que ele está infiltrando policiais nos blocos para detectar aquelas pessoas que urinam nas paredes, urinam nas árvores e tal. Mas é difícil a gente ter infiltração contra a vigilância e operações para agir contra as saidinhas de banco. Talvez uma ou outra PJ, uma outra delegacia esteja fazendo isso, mas isso não é usual. Quando eu me recordo que nessa mesma época que trabalhava eu lá no entreposto de telefonia celular, a gente detectamos uma quadrilha que estava fazendo roubo de entregas de telefonia na área daqui do centro da cidade, notadamente ali no edifício da Central, e eu recorri, fui à primeira DP, ali que na época estava funcionando no antigo prédio do DOPS, ali no antigo da chefia de polícia, na Rua da Relação. Eu fui conversar lá com o encarregado do setor de inteligência policial, que falou comigo o seguinte, que ele tinha 4 detetives trabalhando em regime de escala no setor de investigação e que, ia ficar complicado para montarmos uma operação para prender os caras. Se eu tivesse como apresentar pessoal da segurança privada, ou se eu tivesse como bancar um pessoal call aí numa operação paralela e tal, eu podia fazer porque ele não tinha recurso para fazer isso. Ele não ia ter recurso para me ajudar. Tá? E isso aqui é uma necessidade. Proteger as pessoas que entram e saem dos bancos com dinheiro é uma necessidade. Próximo. Bom, quando a gente falou em conhecer o alvo, conhecer as nossas necessidades de segurança, a gente pensou em contra quem nós estamos jogando. E se houver risco de que essas pessoas contra as quais nós estamos jogando intentem fisicamente contra a segurança do nosso protegido, em qualquer lugar ele pode ser vítima, inclusive no centro da cidade, no deslocamento aparentemente usual, no deslocamento aparentemente comum. Tá? Então, dispararam um tiro na nuca, mataram um tiro praticamente encostado, né? Quem foi? Até hoje ninguém sabe. Alguém barrou? Quem parou? Não, os caras saíram de moto e foram embora. Tá? Próximo. A dupla de motocicleta deu 12 tiros. Independente do fato de se era para morrer, não era para morrer, se já estava pedido, não estava pedido. A minha preocupação aqui é só enfatizar uma coisa, que é a facilidade do acesso ao alvo e a facilidade da fuga depois de perpetrada a ação. É isso aí. Para chegar é fácil, chegou, disparou, matou e saiu. Enfim. Então, se a gente estiver protegendo, se a gente achar que existe o risco real disso aqui, por força de um concorrente, por força de quem tem razão para temer ou odiar a pessoa que a gente está protegendo, que a gente se estruture para não deixar o nosso alvo solto, mesmo nessas condições. É no centro da cidade, ali passa gente direto, né? Mas isso não é impeditivo de absolutamente nada. Tá? Próximo. Aqui, uma coisa bastante trágica, né? Mas interessante, porque naquela região do Caju ali, a criminalidade ataca na Vila Brasil, vai para dentro da favela, e isso assim há muito tempo. E aqui uma situação em que o vereador estava no carro, tá? Eu
caixa, ele estava no carro, o carro dele era blindado, e ele falou pro motorista dele, vai embora, pisa que é blindado. Bom, o carro era todo blindado, mas o que acontece? A tampa da mala, tudo blindado. Só que atrás do banco, né, pelo lado de dentro, atrás do banco, normalmente se blindaria também. Nesse caso aqui não. Tinha uma batada lá da blindadora, que eu até hoje não sei que blindadora foi. E o que aconteceu? O projétil passou por trás do puxador e acertou ele que estava deitado atrás do banco. Penetrou por aqui, não tinha blindagem e acertou aqui atrás. Furou a parte do encosto do banco e acertou ali dentro. Ele foi atingido por um único tiro e morreu por força desse único tiro. Tá? O carro é blindado, mas o carro não é invulnerável. O carro é blindado, mas se esse carro foi imobilizado, os caras vão saturar de tiros os vidros e vai provocar um colapso do vidro e algum desses tiros vai passar. O carro é blindado, mas ele de repente não é blindado com qualquer tipo de fuzil. Tá? Então, se a gente tiver nosso segurado com esse grau de risco, se a gente tem um carro blindado, a gente vai checar a blindagem, a gente vai olhar, por exemplo, uma coisa que se chama overlap da blindagem, que são uns acabamentos da parte do vidro, da parte da armação, que obrigatoriamente devem ser feitos, e não é toda blindadora que faz. Ou que faz bem feito. Tá? Então, às vezes, de repente, aquele tiro feliz pode penetrar por uma fresta e pode chegar lá dentro. Então, isso a gente tem que avaliar. Tá? Próximo. Isso aí já virou até já virou até historinha, né, da Carochinha. Que Beira-Mar tem planejamento de intentar contra a autoridade desde o tempo que ele não era aquilo tudo, que ele só era o Fernandinho Beira-Mar lá em Minas em 97. Em 97 ele já tinha descoberto o plano dele, e ele deu mole, né? Descobriram um plano para sequestrar familiares de juízes que estavam roendo os calcanhares dele lá em Minas. Mas a questão é a seguinte, dependendo de quem nós estamos protegendo, né? Dependendo de quem é o nosso executivo, quem é o nosso segurado, dependendo de qual empresa ele trabalha, ele pode se tornar alvo disso aqui, de uma barganha da criminalidade. No Brasil isso já aconteceu em tempos recentes? Não, mas a gente tem essa história aí na década de 60. E a gente tem essa história do estrangeiro mesmo recentemente, na Indonésia, nas Filipinas, no Oriente Médio. Executivos de empresas multinacionais ocidentais que são capturados no Líbano, na Indonésia, nas Filipinas. Tá? Tem o grupo Abu Sayyaf faz isso. Tem gente, tem americanos ainda sobre como em cativeiro lá. Aqui no Brasil, graças a Deus não tem, mas poderia acontecer. Próximo. Senhor das bombas, né? Uma bomba de controle remoto que foi instalada no carro do bicheiro. Né? O máximo de sofisticação dos artefatos explosivos do estrangeiro, agora também no Brasil. Verdade? Não, mentira. Nós estamos aqui a menos de umas 2 centenas de metros do camelódromo, e no camelódromo, embora não tenha nenhum especialista israelense, tem toda
know-how necessário para fazer isso aqui. Todo o know-how que a gente precisa para fazer essa bomba tem ali no candelabro. Não tem uma portinha não, tem dezenas delas. Toda a portinha do camelódromo que faz reparo em telefone celular pode proporcionar a você parte dos meios necessários para o cometimento desse atentado aqui. Então, se a gente estiver não protegendo alguém ligado ao crime organizado, antagonista do bicheiro e tal, mas se a gente chegar à conclusão de que o nosso alvo tem valor para o elemento adverso ao ponto dele mover certos tipos de recursos, que a gente se prepare para proteger. Porque isso que está acontecendo no exterior tem todo o potencial de acontecer no Brasil. Apenas ainda não aconteceu. Apenas ainda não aconteceu. Tá? E nessa história de prevenção, segurança, meio de atentado, não tem regra. A única regra é não ter regra. A única regra é que aquilo que aconteceu no outro país, amanhã ou depois pode estar se repetindo contra aqueles alvos que a gente vem protegendo no Brasil. Tá? E a gente tem que ficar esperto. Eu vejo, muito engraçado, todo mundo viu o Jornal O Dia, alguns domingos atrás, uma matéria até extensa, falando sobre os equipamentos do esquadrão de bombas. Alguém viu essa matéria? Quantos jammers, quantos equipamentos de interferência de rádio tem no esquadrão? Quantos? Quantos? Quantos equipamentos asseguram que o meu técnico, ou que o técnico de desativação de artefato explosivo possa se aproximar daquela bomba que ele nem sabe como é que funciona até chegar razoavelmente perto? Quantos? Nenhum, senhores. Nenhum. E aí a gente está fazendo, bota no jornal, apresenta. Quer dizer, o elemento pode dependendo da inventiva dele, construir um artefato para vitimar o técnico sem dar a ele chance de sobrevivência. Quando ele estiver se aproximando, o cara por telecomando vai lá, aperta o botãozinho análogo a esse aqui e pum, explode. E a gente não tem equipamento que vai provocar a interferência e que vai impedir isso aqui de funcionar. E olha, nós estamos às beiras dos grandes eventos. Próximo. Bom, falamos pra caramba da adversidade, do problema. E vamos falar agora um pouquinho de como alcançar o nosso ideal de segurança. Próximo. Através de uma escrupulosa combinação de profissionais selecionados, homem de segurança pessoal, não se improvisa. Formação do nosso profissional de segurança pessoal, não se improvisa. Nosso profissional de segurança pessoal tem que ser muito bem selecionado, tem que ser muito bem escolhido. Até porque ele pode se tornar o principal ou o melhor amigo do inimigo do nosso protegido. Então a gente tem que escolher gente que não vai se bandear para o outro lado. Eu me lembro que no curso de inteligência, uma das primeiras coisas que diziam para a gente é que inteligência é o apanágio dos nobres, né? E são as pessoas nobres, são as pessoas decentes, são as pessoas de linhagem, as pessoas de estilo, podiam ir para a atividade de inteligência, porque iam desenvolver a atividade de inteligência sem procurar tirar daquela atividade um proveito ilícito para si. Também na segurança pessoal, porque a gente tem situações, inclusive de sequestro aqui no Brasil, que foi perpetrado com a participação de gente que estava ligado ao esquema de segurança, no caso motoristas, por exemplo. Tá? Bom, próximo. Precisamos de bom treinamento e equipamento. Bom treinamento
a gente, olha só, não é só porque o elemento, o agente, foi militar ou foi policial, que ele tem condição de atuar na atividade de segurança pessoal a contento. Não é só porque esse elemento tem uma vida, uma passagem pregressa por forças de segurança pública, que ele vai ser um bom profissional de segurança pessoal. Aliás, até nem sempre. Porque a gente tem que ter em mente o seguinte, que na atividade policial, na atividade repressiva, o elemento vai de encontro ao perigo, né? Político, o perigo. Daí o rock and roll, ele está lá. Na atividade de segurança, ele é um evitador de problemas que trabalha em prol do bem-estar completo e multifacetado daquela pessoa que ele está protegendo. Então, olha só, é bem diferente a coisa. Tem uma situação muito famosa, hoje até deve-se falar mais disso, em São Paulo, há uns 20 anos atrás se comentava uma situação, os moleques já roubavam Rolex em São Paulo naquela época, e a Hortência era casada com o Zé Vitor Oliva, né? E ela tinha na escolta dela um grupo de bravos policiais do grupo armado de repressão a roubos e assaltos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é o GAR. E esse pessoal fazia a escolta dela, e ela andava de bicicleta perto da casa dela. E um belo dia, 2 garotos chegaram de bicicleta para ela, a escolta dela está lá, todo mundo armado até os dentes, com fuzil dentro do Opala, e os garotos chegaram perto dela, caminharam na direção dela, um já foi metendo a mão numa caneta e pegando um caderninho, o outro abriu a bolsa e falou, olha, passa o seu relógio pra gente, não faz, tá igual. Ela fingiu que deu o autógrafo, eles deram um beijinho nela, tomaram o relógio dela, montaram na bicicleta e vazaram. Quando ela gritou e a equipe de segurança percebeu que ela tinha sido assaltada, o que os seguranças fizeram? Não, caíram em campo e foram perseguir os malandros e deixaram ela lá. Ela ficou de pé, passou a bicicleta, podia voltar para casa, né? Ela tem 2 pés, 2 mãos e tal. Pois é. E a segurança, os caras pegaram o carro e saíram para perseguir os moleques de bicicleta. Veja, se aquilo ali fosse apenas um disfarce de intenção, fosse apenas uma ação de provocação, tinha tido êxito, ele tinha posto a mão dela, sequestrado ela, posto ela na Kombi, aquela Kombi que chegou logo depois que o Opala dos caras saiu, pega conta. Mas isso é um reflexo do quê? Eles estavam ali como policiais, eles não estavam ali como agentes de segurança. Se estivessem como agentes de segurança, ninguém se aproximaria dela sem que alguém da segurança estivesse próximo. Como é que eu posso ficar só controle visual à distância? Isso não existe. E se fosse um maluco? E se o cara partisse para dentro dela com uma faca? Não importa que depois você vai descarregar 30 tiros de 30,06 perfurante na cabeça do cara. Não importa. Porque o mal já vai estar feito. A atividade da gente é uma atividade proativa. A atividade da gente é de evitar que o pior acometa. De evitar que o pior se suceda. Então, não faz sentido se ela está andando de bicicleta, todo mundo está na escola dentro do carro. Alguém tem que estar junto com ela, ou pelo menos numa condição de maior proximidade. De bicicleta, enfim, de moto, não importa. Mas isso tudo tem que ser pensado antes. Tudo isso tem que ser pensado antes. Aonde você tiver de atuar, lá a tua mente tem que ter estado. Você tem que ter sido precedido pela sua mente e ter imaginado o que pode acontecer em termos de ação preventiva, ação adversa, o que pode acontecer aqui que demande a necessidade, por exemplo, de retirar um segurado. Uma vez a gente estava acompanhando o pessoal de um banco multinacional aí, que ficou hospedado no Intercontinental, e um dos caras tinha o hábito de correr na praia. E a gente sabe, por exemplo, que a praia em São Conrado só dá mão num sentido.
Né? Só porrada, só dá mão. Não sei nem se ainda só dá mão no sentido. Né? Ainda só dá mão no sentido? Não sei mais. Não passo lá de carro mais, não sei. Não passo. Por anos que eu não passo lá. Entendeu? Então, ela só dava a mão no sentido. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que preposicionar o meu veículo lá embaixo. Lá no finalzinho. Veículo que, em último caso, eu ia contar com ele para cobrir e evacuar, tinha que ficar lá. Por quê? E alguém tinha que estar correndo junto com o segurado. Porque em caso de necessidade, a gente ia estar junto com ele e quem estivesse junto com ele ia comandar a vinda do carro, porque o carro só ia poder se deslocar nesse sentido. Então, você tem que pensar antes e aí utilizar do recurso material necessário. Próximo. Planejamentos realísticos. Muitas das vezes, aquilo que faz bonito em outros países não tem adequação aqui. Não tem adequação à nossa legislação. Certas situações do tipo saturar de tiro, olha só, isso tem que ser muito bem pensado, porque a gente está protegendo uma pessoa que não é autoridade pública, a gente está protegendo uma pessoa cuja imagem pode ficar comprometida pela má ação dos seus agentes de segurança. Não adianta, depois que aconteceu, não, ele tem dinheiro, ele paga, ele... Olha, não é bem assim não. Tá? Depois que... Hoje, qualquer celular tira fotografia. E hoje tem gente fotografando e filmando você que você não imagina. E isso acarreta problema. Então, a gente diz, onde a gente tiver de atuar, que a nossa mente tem que estar no ar antes, que a gente tenha pensado antes em tudo, que é a implicação daquilo que a gente deve fazer, mas que seja um planejamento realístico. Algumas, volto a dizer, porque ainda outro dia um grande amigo foi fazer um curso, um profissional que veio do exterior, estava ministrando um curso em São Paulo. O cara efetivamente é muito capacitado, eu conheço o cara, ele é amigo de um grande amigo, tá? Ele é amigo de um grande amigo e esse grande amigo é o cara que todo mundo viu naquele filme do Setembro Negro lá. Tá? Então, se aposentou e veio para o Brasil. O protagonista daquele filme se aposentou e veio para o Brasil. E o cara é amigo dele. Só que ele falou algumas coisas que aqui no Brasil não se aplicam. Aqui no Brasil, se fizer e der certo, muito bom. Se fizer e der certo e não ferir ninguém, muito bom. Se fizer e der certo e não bater de frente com alguém que seja da política dominante, maravilha. Senão vai dar problema. Senão vai ser crucificado. E olha que em Israel você pode usar determinadas armas que aqui no Brasil a gente não poderia nem pensar em ter. Senhores da Colômbia, nosso vizinho aqui do lado, tá? Em determinadas situações, eles têm uma legislação restritiva do ponto de vista de arma de fogo, não tão restritiva quanto a nossa, em termos de calibre, mas eles têm uma legislação restritiva. Mas em alguns lugares, onde a autoridade sabe que a cavalaria não vai chegar, tá? Alguns estados aí, o São Vicente da vida, uns lugares onde no interior, Guavira, sei lá, onde a cavalaria não vai chegar, eles autorizam segurança de executivos a utilizar carabina de 1.30, a utilizar submetralhadora. Na Colômbia, nosso vizinho aqui do lado. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Na Colômbia autoriza, aqui não autoriza não.
a segurança aqui do fazendeiro fulano de tal, ele é dono dessa área toda, as Farc podem vir aqui a qualquer momento, ele fica no Ministério da Justiça, treina o pessoal na Polícia Nacional, blá, 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 e está com as armas. Aqui no Brasil, não. Então, algumas das realidades, algumas das coisas que as pessoas estão treinando aí, de repente não tem aplicação. Próximo. Por último, conscientização dos segurados e de todos aqueles que de alguma forma terão de interagir com a segurança. Não adianta só a gente só a equipe de segurança sabe o que fazer. Bem, a equipe de segurança tem que saber o que fazer. Mas é muito importante que os segurados, que os protegidos e que aquelas outras pessoas que de alguma forma vão interagir e ter alguma responsabilidade, secretários, empregados domésticos, familiares, enfim, tá? E o próprio segurado, todos esses devem saber o que esperar da segurança e o que a segurança espera deles, o que a segurança vê como importante que eles façam. Próximo. E aí, treinamento de segurança, toda e qualquer atividade, toda e qualquer situação em que você possa ser exigido, o ideal é que você tenha antevisto isso no treinamento. Então, treinamento de embarque e desembarque, treinamento de deslocamento motorizado, isso é coisa que a gente deve fazer. A nossa equipe de segurança deve fazer com frequência. Né? Tá? Aqui a situação em que as ameaças estão representadas pelos alvos e a situação do exercício de cobrir e evacuar, reduzir a silhueta, retirar rapidamente o segurado do contato com a ameaça, isso aqui deve ser feito com frequência, deve ser conduzido com frequência pelo pessoal da segurança. Vai. Treinamento de tiro, vai. Abandono de veículo sob fogo. Então, é claro que isso aqui é uma situação crítica que a gente só vai fazer quando o veículo não tiver mais condição de andar. Porque enquanto o veículo tiver condição de andar, a gente está embarcado nele. Tá? Próximo. Aqui uma outra situação que eu espero que alguém jamais tenha que se ver. Bom, você tem a ameaça 360 graus, isso deve ser o maior pesadelo da equipe de segurança. Tá? Mas o cara sempre treina para materializar a condição de maior adversidade. E o importante é que a gente antecipe no treinamento tudo aquilo que a gente poderá ou puder vir a encontrar numa situação crítica real. Próximo. Não se faz segurança sem equipamentos. Os equipamentos são importantes, arma de choque, equipamento de gás de pimenta aqui em diferentes formatos, bastão telescópico, que é muito interessante. A mão de quem sabe usar dá um prejuízo, tá? Colete à prova de bala. Arma de fogo, armas de grande capacidade, de grande calibre. A gente aqui tem problema de limitação quanto a calibre das armas, quanto o tipo da munição que vai usar. A gente precisa mudar essa legislação. Hoje nós estamos passando por nós estamos num processo, né, que é a aprovação do Estatuto da Segurança Privada, que se Deus quiser vai sair, mas a gente vai precisar mudar muita coisa. Imagina o seguinte, que a criminalidade tem toda a sorte de armamentos, toda a sorte de recursos postos à sua disposição, mas a segurança privada é 38.380. Hã? Oi? Vamos, né? Vamos, né? E munição point. Bom, até em matéria de munição hoje a gente não está muito mal servido, não. Tá? Mas poderíamos estar bem melhores. Mas, então, munições como BagSafe, munições como Supreme, né? Ou como Hydra Shock, ou perfurantes como Arcane, isso nem pensar aqui. Oi? Não, a gente bota só para cuspir giz. O cara, pô, e o cara conhece. Entendeu? Mas isso aqui no Brasil não tem.
Agora, eu já vi um israelense com uma pistola calibre 50 Action Express fazendo a segurança de um dignitário ali no final do Cosme Velho. O Cosme Velho lá em cima, o dignitário da Vênus Platinada. O menino contou não, eu vi. O cara meteu a mão na pistola, um canhão de mão, calibre 50 Action Express. Eu não sei para que usa aquilo, né? Mas o cara tinha a Jericó e tinha calibre 50 dentro do carro. Ele pode, vai você, sai com uma calibre 50 Action Express para você ver onde é que você vai pagar. Eu digo para você onde é que você vai pagar e não sai, entendeu? Aqui, lamentavelmente, ainda é muito aquele negócio, olha, a lei manda isso, mas, entendeu? Um belo dia, eu estava indo, há muitos anos atrás, eu estava indo ao Palácio Guanabara e encontrei um pessoal que eu havia treinado de uma segurança pessoal, de um executivo que é de uma rede de shopping center. E ainda mexi com o cara, eu falei, abre a mala do carro aqui. Eu sabia que tinha um Incatec na mala. Ele, não, pelo amor de Deus, eu falei, estamos de brincadeira e tal, o pessoal que estava lá era amigo, o pessoal policial militar que estava lá era amigo também, mas tinha uma arma de calibre restrito, né? E uma arma proibida dentro da mala do carro. Mas quem é que vai dar uma dura na mala do carro do doutor fulano? Ninguém. Agora sai você. Próximo. Espingarda. Espingarda é muito importante. Tanto para a defesa residencial, quanto nas escolas. A gente tem opção. Hoje, talvez a nossa segurança pudesse ter essa daqui, que é aquela Safir, né? No 36, já tem até balote para ela, quer dizer, pô, legal, mas uma Saiga ou SPAS 12, SPAS 15, tudo bem. SPAS 15 até algumas seguranças de dignitário aqui no Brasil já tem. Essa arma aqui foi comprada para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, né? Foi comprada, SPAS 15. É uma senhora arma. Agora, ela não digere recarga. Tem que ser cartucho novo e o cartucho tem que estar em bom estado. Se ele deformar um pouquinho, já não funciona mais. Tá? Hoje, você tem essas opções do exterior, que são calibre 12, que é um calibre permitido. A gente agora parece que a militaria vai importar uma calibre 12 semiautomática, mas você não precisa bambear, parece que eles vão importar, parece muito da própria Turquia. Mas hoje a gente não tem isso aqui. E não tem isso para a segurança privada. E é uma das coisas que eu acho que a gente precisa mudar em termos de legislação. Próximo. Oi? Tava? Ah, sim, não, mas eles lá podem comprar qualquer coisa. Olha só, isso aqui é alguns tipos de munição de 12 que a gente encontra por aí, que a gente poderia estar empregando, e que se emprega no exterior, e que aqui no Brasil não se emprega. Próximo. Carro blindado. Pensar em segurança como segurança sistêmica. Estou indo meu tempo. Vou encerrar. Pensar em segurança como segurança sistêmica. Pensar, quando você estiver fazendo o planejamento da segurança do teu protegido, pensar de forma sistêmica, onde barreiras, circuito fechado de TV, capacidade de combater incêndio, comunicação da equipe de segurança, controle de acessos, o efetivo de segurança, iluminação, planejamento, onde tudo isso aqui interaja para conseguir o resultado que você espera. Porque a gente não pode, por exemplo, botar o nosso segurado permanentemente num lugarzinho desse. Talvez fosse para nós muito cômodo podermos defender. Hã? Não, isso não é Photoshop, não. Photoshop é só aquilo que eu tirei o cara. O cara que estava aqui eu tirei. Mas a casa não é Photoshop, não.
Isso aqui é Eldorado dos Carajás. Tá? Vai. Então, sensoriamento e alarme, pensar a segurança dos ambientes. Ok? Eu queria... Planejamento de segurança vai envolver uma análise da planta, das perspectivas de intrusão, dos locais onde você vai colocar os equipamentos, próximo. E das medidas que você quer implementar. Bom, eu queria agradecer a vocês, agradecer a paciência que vocês tiveram de ouvir. Espero que a gente tenha conseguido acrescentar alguma coisa do ponto de vista de esclarecer acerca do trabalho de segurança pessoal, e a gente se coloca aí de pé a ordem para ajudar vocês, tudo que tiver ao nosso alcance, e que tudo que disser respeito à nossa praia aí, vocês precisarem, disponham da gente. Muito obrigado. Eu vou fazer um agradecimento aqui e eu queria propor que nós deixássemos